9 dos 20 clubes da Série B terminaram o primeiro mês da temporada sem patrocínio na camisa. 9 de 20 significa basicamente metade da competição sem um patrocinador master. Um cenário que quebra toda uma lógica de mercado que a gente vinha acompanhando há alguns anos, com esse crescimento e explosão das bets no país, dominando as camisas na Série A, na Série B, sobretudo, quase que a totalidade das camisas. E 2026 claramente apresenta um novo momento desse mercado, o que causa um temor cada vez maior dentro dos clubes da segunda divisão relacionado com a viabilidade financeira. Porque, para além do desaparecimento dos patrocínios masters, a gente tem visto movimentos relacionados à diminuição de cota de TV, problema com as ligas, tudo isso tem somado um cenário que o presidente do Vila Nova, nesse final de semana, deu entrevista e foi direto ao ponto. Se a CBF não continuar assumindo o custeio da competição, viagens, inscrições, antidoping, se a CBF não arcar com esse custo como vem fazendo, O custeio tem viagens, hospedagens, alimentação, e isso tudo geralmente é uma delegação de quase 30 pessoas, 27, 28 pessoas, assim. E é é um bastante valor gente. acima de 3 milhões de É reais, bastante, Cássio. são 19, Isso, e assim, pouquíssimas viagens não são de avião, né, assim, na exatamente. Série D até acontece, mas na Série B é mais O difícil. presidente do Vila Nova disse que é colapso se a CBF não garantir esse pagamento. E pode ser que a CBF não faça, porque já há um novo movimento. Náutico e São Bernardo, que não tinham contrato assinado com a Liga, acertaram com o CBF e com o Grupo Globo, racharam o caminho do televisionamento. Repito, tudo caminha para uma das edições de maior dificuldade financeira da história recente da segunda divisão do futebol brasileiro. E esse quadro aqui, ele é alarmante. Sobretudo quando a gente vê aqui em destaque um clube como Fortaleza, que vem de contratos milionários para sua camisa, com seus patrocinadores masters, e sai de um contrato milionário para zero até aqui, tá? Mas não é só o Fortaleza. A gente está vendo aqui América Mineiro, Juventude, Criciúma, CRB e outras equipes que a gente vai detalhar a partir de agora em um novo quadro, tá? Vou passar aqui o quadro para que a gente já possa ver o desenho atual da Série B do Campeonato Brasileiro. 9 clubes abrem 2026 com Bet como patrocinador master, tá? Detalhe importante: todos eles, esse círculo verde marca que todos esses contratos são contratos que vêm de 2025. Nenhum clube perdeu o patrocínio e já conseguiu um substituto. Nesse mesmo quadro, a gente tem duas exceções aí, Londrina e São Bernardo, que são patrocinados, tem como patrocinador master empresas de outros segmentos, no caso um banco e uma universidade. Agora, o foco vai para aquela terceira coluna, que são 9 equipes, sendo que 8 delas tinham contrato com Bet até dezembro. E aí, Cássio, a gente começa falando do Fortaleza, que é extremamente simbólico. O Fortaleza tinha um contrato de 2 anos com a Cassino, porém, a Cassino tinha o poder de, caso o Fortaleza fosse rebaixado, rescindir esse contrato. E foi o que aconteceu. O que chama atenção, Cássio, quando veio a notícia que a Cassino rescindiria com Fortaleza, minha cabeça automaticamente lembrou de quando o Ceará rescindiu com o Estrela Bet, as últimas mudanças, que era assim: saiu uma, estala o dedo e chega a outra. Nesse caso é diferente. Cássio tem os valores aqui, a evolução, e a gente começa a ver pelo Fortaleza, Cássio. Fred, essa evolução ela obviamente parte ali do início da quando a lei federal foi sancionada, a lei 13.756 de 2018 pelo então presidente Michel Temer, que regularizou as
apostas de cotas fixas, né? Que é o Isso. ou seja, não é cassino, não. É dentro dessa lógica. O cassino veio ser regularizado agora, Isso, né? nessa ocasião era aposta de jogo de futebol, ou seja, Isso, o cara futebol, aposta pela. vôlei, É, basquete, qualquer esporte. você aposta no resultado determinado, se aquilo acontecer, Isso. você É ganha. como você chamou, cota fixa. Isso. E obviamente o futebol sendo o motor dessa história, não é? Com todo respeito na Superliga de vôlei, Campeonato de hóquei, nada, sendo o futebol. A entrada das bets, das muitas bets no mercado brasileiro, fez assim o patrocínio pegar um foguete. Eles foram numa escalada muito rápida de valores. Eu vou falar do Fortaleza, mas já já eu trago essa escalada. Mas só você pega a partir desse ponto que já houve essa escalada, onde o Fortaleza, que na hora que ele está com um contrato de 30 milhões por ano na primeira divisão, já é um contrato recorde no clube, e que por contrato, no acordo, em caso de rebaixamento, haveria uma redução para 15 milhões, que antes das bets seria um contrato de primeira divisão. 15 milhões. Você tem um patrocínio na primeira divisão, 15 milhões. É isso aqui. Na época da Caixa, a Caixa pagava 6,5, assim, claro. 6, 7 milhões Né? Então, assim, era por seria aí. 15 pré-bet, período pré-bet. 15 milhões assim já seria ótimo. Mas nesse caso, Fortaleza seria o acordo na Série B. O Fortaleza, aí, como o Fred falou, esse acordo, partindo da Bet, ele foi rescindido, porque poderia manter pagando metade, ou ter a escolha de não manter, e a Cassino optou por não manter. Os contratos, se são feitos, obviamente, das mais variadas formas, mas se você pegar uma lógica de todo mês pagar o mesmo valor, nem sempre assim, pode ser assim, uma Claro, bolada em janeiro, uma bolada em julho a e gente tal. sabe o quanto os clubes pedem, É, batem na porta bate a pedindo porta, o cara recebe antecipação. antecipação, mas vamos só para ilustrar. Todo mês, ser o mesmo valor. 15 milhões para Fortaleza representaria, Fred, 1.250.000 reais por mês, certo? Ao longo de janeiro a dezembro, 1.250.000 reais. A gente está gravando esse programa no dia 2 de fevereiro, e é importante que esse programa esteja sendo gravado no dia. Poderia ter sido no dia primeiro, mas depois de janeiro. Por quê? Porque fechou o mês, Porque fechou o mês. exatamente. Se fechou o Virou mês. prejuízo. Pronto. Se fechou o mês, na hora que Fred fez esse levantamento aqui, essa pauta foi dele, porque ele foi percebendo que estava todo mundo sem patrocínio, foi somando, botando no papel, e de repente chega esse número de detalhe. A gente vai nem parar, no fim a gente vai trazer da Série A também, mas começando na Série B, que é muito mais visível, porque a visibilidade é menor. Na Série A você tem uma proteção de o campeonato passar na Globo, enfim, de ter Porque na Série B, as maiores torcidas assistindo. na E Série A o que pode acontecer é o clube não conseguir do valor que quer. Aqui eu já acho que começa a correr risco de não conseguir manter o nível. pronto. E aí, pegando essa última frase de Fred, pegando esse 1.250.000 reais, de 2018, quando a lei entrou, até o ano passado. Até o ano passado. Sim. Na hora, ou seja, de 18 a 25, e um crescimento que foi muito acentuado, estava ficando de um jeito. Todo mundo é bet. Quem não é bet, na hora que o contrato acaba, outra bet aparece. E até, porque isso aconteceu, daqui a pouco a gente vai dar um exemplo de Sport Ceará ali, de uma bet romper para entrar, ou o clube romper com o clube para que outra bet ocupe. Nesse caso, a bet rompeu para sair e o espaço não foi ocupado. Foi pela primeira vez, desde que teve esse momento, que não é que. Porque a Cassino poderia ter sido, ela reincidiu porque vai investir, pegar esse 1.250.000 e vou somar para pegar o clube X. Sim. Não foi isso que aconteceu. Foi dentro de uma lógica, achou que tá pagando muito, não para o Fortaleza, mas para o mercado do futebol de forma geral, saiu, e outros players que dentro desse mercado de bets estavam do lado e falaram: dá uma segurada. Eu tinha certeza, Cássio, eu tinha certeza que 2 dias depois, 3 dias depois, apareceria o Fortaleza com um novo patrocínio e não E aconteceu. na hora que isso não acontece, aí repito, a gente está gravando já no início de fevereiro. 1.250.000 reais era o que o Fortaleza receberia com um ótimo contrato assinado ano passado. Mas vamos supor que a bolha estourou, qualquer coisa que deu uma freada. Esse 1.250.000 reais, ele não virou um patrocínio de 700.000 reais. Ele não virou um patrocínio de 500.000 reais. Ele virou zero. Só que virou zero para o Fortaleza, o 1.250 virou zero. Aí o do Juventude, o Estrela Bet no Criciúma, o Betsport no CRB, faz o Bet. Todos esses, eles não tiveram a queda de patamar, eles foram para o zero. Simplesmente janeiro passou
E não houve a reposição e você não conta a patrocínio da camisa, mano, porque esses são outros contratos, são Isso, eu outras tô falando do Master. são outras propriedades. O Sim. Master é aqui. Porque assim, Fortaleza tem outros patrocínios. Eu não tô dizendo que o Juventude tá indo para zero de patrocínio. A conta não é essa, é zero do Master. Talvez o mais fácil de entender isso seja o Cuiabá, que há muitos anos joga com patrocínio quase que na barra da camisa da Cicred, que parece até que é o Master, Mas não é. mas não é. Ele hoje joga com, no lugar do Master, escrito Dourado, que é O programa de o sócio. próprio, exatamente, a própria marca do Cuiabá. Mas a última vez que ele teve foi em 2024. Ele teve um patrocínio aqui que não era beta, era alguma coisa Então, agrária. acho que o público da gente entendeu, mas não é quando a gente tá falando sem patrocínio, é a propriedade principal do uniforme, um patrocinador master, e que cada um tem valor. Quando eu falar, o Flamengo juntando tudo deu não sei quantos milhões, pronto, mas tem Betano, tá no principal. Se a Betano sair e o resto continuar lá, eu não tô dizendo que o Flamengo estaria recebendo zero, tô dizendo que estaria zero do espaço que era do Master. Então foi isso que aconteceu com esses clubes. Aí agora, só para tu me ilustrar a diferença do que foi esses momentos, para o que chama a atenção de ter sido assim agora, porque o que eu vou falar agora aconteceu entre 23 e 25. Tipo, em 26 havia um outro patrocínio, saiu e ninguém estava ocupando. Olha como era. O Ceará, ele tinha o Esporte da Sorte. É, tinha o Estrela Bet em 2023. Era um contrato de 3 anos, pagando 30 milhões de reais, 10 milhões por ano. E seria de 23 a 25. Aí chegou a Esporte da Sorte com um acordo de 46 milhões, o que daria 17,5. Aí, se você fizer a conta, não bate. É porque ele entrou no meio do ano, ele Sim. pagou um proporcional. Houve a rescisão com o Estrela Bet para entrar um patrocinador maior. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo tempo, o Sport estava com a Bet Nacional, que pagava 3 a 4 milhões. E quando o Ceará estava no primeiro momento de receber 9, 10 milhões, o Sport reincindiu com a Bet Nacional para colocar a Bet VIP, que pagaria 9 milhões de reais por ano. Aí você corta para 25. O Sport ainda com a Bet VIP seria esse contrato. Chega a Bet Nacional com um novo momento, porque as escaladas que eu falei, o aumento da Bet não foi assim, ele foi assim. Transformando contratos bons em contratos ruins no estalar dos dedos. Pronto, aí o que era do Sport 9 milhões passou a ser 36. A diferença é que não são 36 fixos. O do Fortaleza, quando era 30 milhões da Cassina, eram 27 fixos e 3 por gatilho. O do Sport era 36 com os gatilhos. E se eu não me engano. Acho que era 20 fixo. Eu até coloquei. Acho que o fixo o fixo do Sport era 45 milhões fixos. Em Mas 2 anos. em 2 anos. Daria 22 a 23 milhões Era de reais. exatamente isso. Isso tirando os gatilhos. E o que é gatilho? Ganhar o Campeonato Pernambucano. Sim, foi o único gatilho, eu acho que o Sport conseguiu. Aí eu tô falando, ficar na primeira divisão. Seria o principal gatilho, Seria não aí conseguiu. caiu daquele jeito. Sul-Americana e assim vai. Mas aí vamos tirar os gatilhos e trabalhar número real. 45 milhões. Era um contrato de 18. Meu irmão, aí você pensa, se você tá recebendo 18 e alguém chegar com 20, tu não aceita não. Mas o 18 virou 40 fixos. O 18 virou 45. Porque você quebra o contrato, detalhe, a rescisão ao contrário da quebra com a Bet Nacional para a entrada da Bet VIP, que virou uma ação de 8 milhões. Perceba Sim. que o esporte se sujeitou a fazer uma ação de 8 milhões porque achava que era mais vantajoso ter outro contrato junto com a ação. Sim. Mas, para sorte dele, como essa parceria volta depois, você resolve essa ação e com a BetVip acabou sendo uma rescisão amigável naquele momento, porque a BetVip não conseguiu naquele momento a manutenção da regra, né? Exatamente. Então não ia ter como operar. Inclusive, acho que a marca desapareceu. 9 vira 18, aí depois 18 vira 25. Aí você vai, o Bahia que estava na primeira divisão, que foi com Viva Sorte Bet. E que tá sem nesse momento. Foi 40 milhões, também com 40 milhões por ano, um contrato de 80 milhões. E aí você vai para o contrato anterior do Bahia, que era da Esporte da Sorte, era um contrato de 57, essa mesma lógica. Assim, 57 por 3 anos, detalhe, 80 por 2, 80 por 2, 57 por 3. Ou seja, por ano era 19 milhões. Como é que o Bahia sai de 19 para 40? Se alguém chegar assim, por que o aumento precisava ser tão grande para aceitar? Porque o mercado simplesmente estava desenfreado. Aí, aparentemente, fecharam a torneira, e fecharam a torneira de uma forma que muita gente não esperava, porque não tem como 8 clubes ficarem sem patrocínio no primeiro mês
e não conseguirem repor esses patrocínios. Então, isso aqui, se a gente tivesse fazendo esse vídeo no dia 15 de janeiro, eu acho que os comentários assim, do vídeo embaixo, ó, vocês estão muito apressados, não sei o quê, Isso. assim, ó, acabou agora e tal. Por isso que a virada do mês é importante. Na hora que virou o mês, já se rasgou dinheiro. Na hora que Isso. você virou o mês e 8 clubes, o Cuiabá, vamos descontar porque o Cuiabá tá por escolha, mas 8 clubes, aparentemente por escolha, Ele já não tinha, né? 8 já não tinha. Mas ele já não tinha no momento que era pra ter, O né? último patrocínio Master do Cuiabá foi em Não, 24. aqui talvez já não tenha escolha, mas ele tinha escolha antes, porque ele estava Sim, no momento que ele era beta e ele poderia ter a dele também. Mas todos esses outros aqui, o, o CRB não vai rasgar, o Botafogo de Ribeirão Preto não vai rasgar dinheiro. O Operário, o CRB não, Jogando Campeonato Paulista, todo mundo assistiu ontem o jogo. ganhou, inclusive. Isso. E zero patrocinador na Então, camisa. a gente está sim vendo um momento que eu não sei se é definitivo. Pode ser um momento de, aco- de, re- de Acomodação. acomodação, mas é como se fosse não é de ficar. Isso tem mais da construção civil, né? Quando o prédio É, fica uma, assim. uma, uma retração de mercado também. Mais de uma estabilização, Acomodação é o termo. de as coisas ficarem mais estáveis, e a partir de agora o valor é esse, não vai ser para todo mundo. Ou será. Quem tiver o seu, Valor, volte a valorizar e pare de ficar o tempo todo pensando em rompê-lo, por exemplo. porque de repente pode ser assim, ó, É. 5 clubes são bet, 5 clubes são empresas de alimentação, 2 Tem de banco. algumas Em empresas que estão alguns começando a momentos, chegar, que são as empresas de crédito, né? é, porque em algum momento foi fragmentado isso. Sim, Existiram momentos específicos onde houve um movimento muito grande. Tem o da Coca-Cola ali, da 87, no módulo verde, e se estende até 94. sim, Teve um momento assim que todo mundo era Coca-Cola. sim, Todo mundo era Coca-Cola. Os 3 do Recife eram Coca-Cola. Teve os bancos estatais aqui, todo mundo era Banorte, sim, na Alto Santos, até o Central chegou a ser Banorte. Aí, ali para os anos 2000, quase virando 2010, BMG, assim, todo mundo foi BMG. Aí, na hora dos bancos, aí aumentou, se dobrou o momento que foi quando chegou a Caixa, que foi bater sim. mais de 30 clubes. Ou seja, basicamente era o seguinte: você tinha que ter as certidões negativas de débito, ok, e só isso bastava. Aí, se eu não me engano, o Santa Cruz nunca conseguiu ir de ter a Caixa, mas o Náutico teve, o Sport Sim. teve. E a escola andava por um número que. Mas bastava você ter as certidões negativas Sim, para firmar. Nunca tinha visto isso. Aí acabou também. Foi até 18. E só para a turma ter uma noção, aquele contrato do esporte foi de 2014 a 18. 14, 15, 16, 17, 18. 5 anos. Foi um contrato de 26 milhões. é, Um, po- um pouco mais de 5 milhões por ano. Aí o que é que acontece em 18? entra justamente, é sancionado, sim. o número, assim, disparou. Então agora, dentro dessa acomodação do mercado, eu não sei o que. Eu posso dizer assim, eu acho que talvez a gente veja uma fragmentação de marcas, marcas não, de segmentos. Pode ser um caminho. Para em breve, talvez, as bets voltarem, porque tem até um motivo para elas estarem freando, né, Fred? Isso. É bem importante essa explanação de Cássio, e eu só vou usar aqui como imagem de. Eu me lembro muito uma conversa que eu tive com o então vice-presidente de marketing do esporte. O esporte tinha um contrato com a Bet Nacional, que eu acho que era de 3, 4 milhões, quando vem a Estrela Bet no Ceará e paga 10 milhões ao Ceará. Eu me lembro como da noite para o dia, o que era considerado um excelente patrocínio do esporte, Virou muito um. virou um patrocínio que geraria um prejuízo a cada Ficou. mês, tá? E foi justamente essa sensação de prejuízo do esporte que levou a uma loucura de gerar um rompimento quando o esporte troca a Bet Nacional pela Bet VIP, com uma multa de 9 milhões e achar que mesmo assim vale a pena e talvez na ponta do lápis valesse. E aí eu me lembro que de novo o Ceará foi o que o esporte chegou no patamar do Ceará, só que aí, como o Ceará tinha um contrato que encerrava em, A em, Estrela, em cortes quando ele diferentes, foi para a Estrela Bet, o o esporte. Sport da Bet Nacional forçou para virar Bet VIP. Isso. Quando ele foi para Sport da Sorte, o Sport foi da Bet VIP para Bet Para Nacional, poder para acompanhar. sempre ficar no mesmo É, ritmo. no final do Bet Nacional foi até maior. Mas isso aí, Cássio, a sensação é que isso acabou. O que para mim fica claro nessa acomodação é que, Fred, você acha então que o Fortaleza não vai conseguir patrocínio de bet para a temporada? Não, eu tenho certeza que vai.
De bet. de bet. Eu acho que o Fortaleza continua com a bet, vai encontrar uma bet para a temporada. Porque Mas, existem muitas ainda. mas a gente recebeu informações de que o Fortaleza já foi ao mercado com um valor similar ao do Sport e Ceará e não conseguiu, tá? Ou seja, o Fortaleza está tendo dificuldade de conseguir fechar um patrocínio no valor do Sport do Ceará, que a gente imagina que sejam os dois maiores da Série B. Não tenho conhecimento aqui do Goiás, mas imagino, até porque vieram da Série A, então você traz uma proteção maior, tá? O Fortaleza já demonstra essa dificuldade. E do Fortaleza você vai escalonando para baixo nesse cenário. Então é muito preocupante. O que, que a gente já procurou, já tentou ouvir do mercado? O próprio Rodrigo Capello, né? Ele fez um vídeo sobre esse tema focado na Série A e ele não trata ainda, Cássio, como a bolha estourou. Ele considera que não, que são sinais de uma Até mudança nas por, negociações. Que, por exemplo, um exemplo que ele deu, que a gente vai trazer aqui, o Vasco, tá? O Vasco, ele tinha um patrocinador que era a Betfair, pediu mais para renovar. A Betfair chegou até um ponto que ela achava, ok, o Vasco queria mais porque o Vasco começa a olhar para Flamengo, para Corinthians, acima de 200 milhões e tal. E o Vasco rompeu com o que tinha e não conseguiu o número que buscava no mercado. E aí já perde um mês sem. Só que Série A é Série A, Série B é outro problema. eu concordo com na hora que ele fala que sobre a bolha não estourar, porque geralmente nesses anos todos que tiveram vários momentos, quando a bolha estoura, acaba o segmento. É porque o segmento continua muito forte, né? Então assim, por isso que a gente tá falando por isso que estava usando o termo acomodação, porque, por exemplo, a bolha da Caixa estourou, a Caixa saiu do mercado. Sim. A Coca-Cola saiu do mercado. Nenhum clube é patrocinado pela Coca-Cola. A Caixa Econômica Federal, que chegou a ter 30 clubes do Brasil, chegou a ter Flamengo e Corinthians, para dizer, Sim, Flamengo, Corinthians, é. Sport, Bahia, Vitória, assim, e saiu também. Acho que o Ceará também, assim, quase basicamente todo mundo, 30 clubes, né? Então, isso eu acho que a expressão, Fred, bolha estourar, acho que talvez seja mais para isso. É A exatamente bolha não isso. estourou porque as bets não saíram do mercado. Eu acho que a saída, aí sim, eu acho que houve um freio. Um freio. Tipo, esse exemplo que você deu do Vasco é o seguinte: todo mundo, e você vê que até os clubes pensam dessa forma. Acabou com a bet. Se o Sport fez duas vezes. Sim. Duas vezes. Uma se deu mal, se deu bem na segunda, porque era da primeira que voltou e chegou no acordo. Porque poderia ter quebrado ter sido dois problemas. Isso. E na hora que o Vasco acha que vai receber mais e não volta, significa que o mercado até tá ali pro Vasco. Mas não pro que o Vasco quer. Porque nesse momento, quando ninguém disse, Caixa paga 4 milhões. A Caixa, não, eu tô saindo, irmão. Assim, não, Isso. não foi isso. Não, Caixa, pode pagar. Naquele momento, como não tinha beta, ninguém sabia que ia ser desse jeito, então, dessa forma. Podia imaginar, porque você vê em outros cenários, mas não tinha certeza que seria dessa forma. Você pensa, pô, o cara tava ganhando 6 milhões com a Caixa, ninguém pagava. Porque ninguém pagava. Detalhe, o que se recebia com a Caixa, Não existia no ninguém mercado. pagava antes. Aí, de repente, pô, meu irmão, Caixa, eu aceito 5. Aceito O 4. primeiro contrato do Sport com a Bet Nacional não alcançou o que a Caixa pagava ainda. Então, mas eu digo assim, na hora que a Caixa. Mas eu tô falando da bolha estourada do seguinte: tá pagando 6 milhões, a Caixa tô saindo só mesmo. Não, eu aceito 4 milhões. Não teve isso. Saiu. Saiu e pronto. Nesse caso, não tá sendo dessa forma. O Fortaleza, como o Fred falou, talvez encontre o Abete. Talvez não encontre o Abete por 15. Talvez não encontre como estava fazendo. A Sport da Sorte chega, dá 3 anos de contrato pro Ceará. Isso. Aí a Viva Sorte Bet chega e dá 2 anos de contrato pro Bahia, com cada ano sendo 40 milhões. É assim, 80, pensa assim, 80 milhões o contrato. O próprio do Sport com a Bet Nacional, que era ficar na primeira divisão, ser minimamente competitivo e ter 72 milhões de reais. Sim. Meu irmão, 72 milhões. Eu acho que, do jeito que está esse mercado, talvez o próprio Sport não consiga isso Isso. numa renovação. Acho todo, Sobretudo se não subir de divisão. sobretudo se não subir. E aí, outra questão que Capello trata e que já era muito falado, a gente já tinha até tido conversas sobre isso, que é o seguinte: com as regulamentações, vai virando funil. Ainda existem bets operando de forma irregular no Brasil. Ainda existem bets. Nos clubes, mas ela e presente em Hum, uniforme?
nos menores, Não, possivelmente. mas de séries A e B, acho que Não sei, Cássio, eu não consigo é. responder essa pergunta, mas o que Capello fala e que a gente já tinha escutado até de fontes, de pessoas que trabalham com isso. Se existe 60 no Brasil, 50, existe mais de 100, tá? Não vão ficar 50 para sempre, vão ficar 15, 20. As maiores vão prevalecer. O mercado vai se auto-ajustando. E a gente já vê esse cenário. Eu citei o exemplo do Vasco. O Vasco era Betfair, que é do mesmo grupo hoje da Bet Nacional, que é da Flutter. O que é que aconteceu? Pegou o Cruzeiro, o Vasco não quis, houve um crescimento de investimento no Cruzeiro e uma mudança da marca. O Cruzeiro deixou de ser Betfair e virou Bet Nacional, mas numa estratégia da Flutter, tá? O próprio Vasco chegou a negociar. O próprio Vasco chegou a negociar. E eu não sei se vai acabar chamando de volta e dizer, ó, eu queria, tá? Eu aceito o valor que eu tinha por contrato, tá? De todos esses aí, o Estrela Bet deu uma sumida, eu acho que ficou sem time ano que vem, Cassino, Stake também. Betsport, eu acho que eu já vi, se não me engano, o Botafogo da Paraíba vestindo Betsport, mas sai das principais divisões do futebol brasileiro. Betsport já foi Goiás, por exemplo. Então, algumas a gente percebe essa redução de mercado, tá? Então, a gente avança aqui para um gráfico que mostra, Cássio, o cenário em 25, tá? Em 26. O cenário de 25 era 14 clubes da segunda divisão com patrocinadoras de bet. Nesse momento são 9. Ali, pode olhar o gráfico de 26 ao lado. 14 caiu para 9. Dois times tinham patrocinadores master, mas não eram bet. A Chape com a Aurora, foi a Aurora durante muitos anos, e o Remo com o Bampará. Tá? Detalhe, os dois eu estão vou na Série A. parar estilo Banorte, que Isso. O banco estatal, como o Banco do Rio Grande do Sul patrocinou muito Banrisul, tempo. né? Detalhe, Remo e Chape foram para a Série A e conseguiram patrocínios de bet. Tá? Hoje, os dois que ficam, que aparecem naquele quadro, são os que a gente já mostrou, Londrina e São Bernardo, que tem patrocinador master e De outro de outro segmento. segmento. Apenas Amazonas e Cuiabá não tinham patrocínio master em 2025. Agora são 9 clubes sem O patrocínio Amazonas master. não é um desses, porque ele foi rebaixado, né? Sim. E o Aí Cuiabá, são os 9 que a gente mostrou ali, isso, né? e o Cuiabá permanece ainda, né? Exatamente. Aí entram justamente aqueles que a gente viu ali na tela principal: Fortaleza, América, tá? CRB, Criciúma. E aí, só para fechar esse vídeo, mostrar que esse movimento, essa tendência chegou também na Série A, Cássio. Já tinha dado o exemplo do Vasco, já tínhamos citado o Bahia, tá? Mas para além de Vasco e Bahia, Curitiba e a dupla Grenal, Grêmio e Inter estão todos esses 5 sem patrocínio master, tá? Desses aí, curiosamente, o Bahia, por toda uma lógica da SAF, que tem, obviamente, precisa gerar receitas próprias, Sim. mas um pouco mais confortável. Do Vasco não é. Do É. Vasco não há conforto, né? Vasco e Curitiba foram esses movimentos que eu falei, tá? A patrocinador do Curitiba, me fugiu o nome dela agora. Ela saiu do mercado também, assim como Estrela Bet. O do Vasco não. O do Vasco foi uma O questão. Coritiba deixou de ganhar o dinheiro de É, janeiro, mas talvez consiga compensar em é. fevereiro, porque, querendo ou não, tá na Série A, né? O Vasco usa o Viva Sorte aqui em cima, tá? Mas como algo pontual ali Na hora que desse chegar um momento. Master, esse aí É. voa. Porque esse também trabalha com outras coisas que não sejam aposta. Detalhe sobre a questão do mercado é que o de Grêmio e Inter, que era o Alfa, esse não conseguiu cumprir o acordo. O único até aqui que foi problema de pagamento, de não honrar o que estava em contrato, foi o Alfa com o Grêmio e Inter. Todos os outros, quando encerraram os contratos, estavam absolutamente em dia com o que as patrocinadoras tinham prometido. Por isso não há bolha estourando nesse caso. E aí, para terminar, Cássio, só o quadro da Série A, como terminou 2025, 18 equipes patrocinadas por Bet, tá? Isso aí, a Série A com Fortaleza, com Sport, com Ceará, com Juventude, isso era a Série A do ano passado, e só Red Bull Bragantino, por questões óbvias, usa os próprios touros da Red Bull, né, como patrocinador, e o Mirassol, que é o Guaraná Poti, como principal, acho que é Poti o nome do Guaraná na camisa deles, como principal patrocinador. O cenário de 2026, Red Bull e Mirassol continuam sendo os dois ainda
sem bet com patrocínio, porém 5, tá, surgiram e tem esse buraco, digamos assim, tá, para se resolver o quanto antes. A Série A começou, porque você ainda pode dizer o seguinte: não, a Série B quando começar, daqueles 9, 6 ou 7 vão ter. Eu até acho que vão. Tudo bem, mas já perderam janeiro. Isso. Talvez percam fevereiro também. Só que aqui começou, A tá? Série A começou. Aqui começou. E aqui os valores são, até porque quem recebia no passado não vai aceitar receber menos. O Fortaleza, como a gente deu exemplo, tá buscando algo próximo da metade, mas está tendo dificuldade. Enfim, esse é um dos vídeos que a gente traz sobre esse novo movimento do mercado. Dentro da lógica aí, deu head, né, pra turma. Deu red. Por enquanto, deu red. Inclusive, foi simbolizado aqui sempre em vermelho, né? Mas deu red por enquanto. Quem apostou, Cássio, Agora, em ficar em dentro, trocar de contrato, deu desse red. linguajar, desse mundo, deu head, e o outro é o seguinte: a odd para esse cenário era baixa. Aumentou um pouquinho. Veja, ou seja, a odd de quem esperava isso aí era uma odd de muito retorno. O cara disse, não, vai parar em 2026. Isso vai acabar. Em 2026 as bets vão sair. Essa odd estava pagando muito, meu irmão, porque não era. Veja, a, a, o mercado fechar torneiro, eu acho que isso aconteceria. Mas da forma como estava, na hora que chegou até 25, não estava parecendo que ia ser daqui e daqui já vem para cá, não. Quem não tinha contrato está sofrendo com a readequação, ou quem teve um contrato rompido, né, por rebaixamento, que foi o caso do Fortaleza, tá? Porque é aquilo que a gente mostrou naquela tela. Eu vou até voltar a tela para encerrar o programa, porque para mim um dos pontos fundamentais é o círculozinho verde, que primeiro a gente criou a lista, depois eu fui ver quem desses patrocinadores chegou em 26. Tipo, fechei agora, ninguém, zero. Os 9 que tem bet, os outros 2 trazem os seus patrocínios de 25, ou seja, 2026 começa com uma acomodação que simboliza e sinaliza uma retração. Já que, eu não, repito, eu tenho certeza que alguma bet quer patrocinar o Fortaleza. Tenho certeza. Mas os valores do que o Fortaleza quer e do que o mercado está querendo pagar neste começo de 26 E não está ainda mais que batendo. na Série B, e tem outros fatores, a gente tá no final do vídeo, mas tem outros fatores. A TV aberta não Não tá. sabe se vai transmitir. Não, vai transmitir. Vai transmitir, mas a gente não sabe quem vai transmitir Isso, perfeito. na Não TV. sabe se vai ser Rede TV Na escondida RTV ou Globo, ou Verdes Mares passando, que é a Globo do Ceará que é passando. outro alcance. Né? Porque isso faz diferença. Porque se for tudo pro Premiere, que não é nem, desculpa, não é nem Premiere, Disney Plus. e versão Premium, né? Prêmio, A gente vai ter prêmio. falado Disney Plus, não adianta Porque não. o Plus não adianta não, né? Não, eu Disney falei Plus até, Premium, eu né? tava errado, eu tenho o Plus não adianta nada, tem que fazer o Premium. Porque aí o cara disse, ó, meu irmão, se pagar 10 ali e pagar 5 aqui, eu boto a mesma quantidade de jogos, aí o cara... É. Então, assim, tem essas nuances da exposição dos jogos da Série B de 26, talvez influencie aqui também. É isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, tá? Se você conheceu a gente através desse conteúdo, nos apresento agora. Sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui do estúdio é de João Trigueiro, corte de Márcio Souza e Gabriel Costa, tá? Nós somos o 45 Minutos. Se inscreve aqui no canal, é importantíssimo pra gente. Se quiser apoiar o nosso projeto, aqui embaixo tem, tá? Um botãozinho para você clicar e se tornar membro aqui do canal, tá? Agradecemos muito a sua atenção e fique atualizando o nosso feed, porque vai ter mais conteúdo sobre esse mercado, sobre crise financeira. Essa semana tem arbitral da Série B. Os clubes já estão na sede da CBF no Rio de Janeiro, tá? Tem muita coisa para acontecer. Algo me diz que a gente vai ter vários conteúdos como esse ao longo dessa semana. Abraço a todos, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.